Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, um blog que tem textos, www.numilar-fa.com.br. Não deixe no blog se você gosta de ler, ou fique por aqui no YouTube se você prefere ouvir, não com tanta profundidade quanto os textos do blog, ok? Tem também uns livros aí em formato Kindle, na amazon.com.br, não é livro físico ainda não. Pretendo fazer um livro físico e estou para soltar mais um livro aí interessante. Também vai sair primeiro em formato Kindle e depois eu quero ver se eu faço um físico para ver se vai dar certo. Bom, feito aí o jabá inicial, né? Sempre tem que ter. Se você quiser ficar até o final desse vídeo, você vai ouvir eu fazendo um corte. Olha, esse vídeo aqui não ia ser um vídeo original, com eu falando do zero, não. Eu ia fazer um corte de um vídeo que eu já fiz e eu falei mais ou menos esse mesmo conteúdo aqui. Aí eu resolvi, como eu acho que o assunto era bom, eu resolvi não fazer um corte, fazer o assunto, na verdade fazer o corte como se fosse um assunto, porque esse aqui é um vídeo preparatório para um outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo extra, né? No domingo, para quem assiste na cronologia, eu lanço o vídeo sexta-feira. Aí eu vou fazer um vídeo extra. Esse aqui é um vídeo extra, porque eu quero no domingo falar sobre um assunto e esse tema aqui, ele prepara esse assunto que eu preciso falar. Vocês vão entender quando ver os dois vídeos, né? Então, nesse vídeo aqui, se você ficar até o final, você vai ouvir eu falar mais uma vez um corte, né? Agora que eu vou chegar no título do vídeo, né? Sobre a questão do processo iniciático de formação de sacerdotes, que é um processo que pode acabar errado, que pode não formar sacerdote que pode formar sacerdote errado. Então eu vou fazer alguns comentários sobre a questão do processo iniciático de formação do sacerdote. Falar de sacerdote, falar do processo iniciático e de quando essas coisas não dão certo, ou quando você sabe que quando você sabe que dá certo e quando as coisas não dão certo. Porque isso é importante para a gente entender outros problemas que você tem em torno dessa religião muito complicada, né? Muito complicada. Tá bom? Então, se você quiser ficar para ouvir esse assunto, né, esse corte do assunto lá, fique, se não, aguarde os próximos vídeos ou busque outro vídeo aí no acervo que tem mais de 350 vídeos aí. Tá bom? Vamos lá. Acho que agora não está torto aqui, o negócio não está muito bem não. Porque aqui tem um monitor que está torto, eu nunca sei se está torto o monitor ou a imagem, né? Mas vamos lá, para quem ficou aqui, né, para quem ouviu falar sobre esse tema, vamos iniciar o tema aqui, né? Então, qual foi o comentário, qual foi o corte que eu fiz, né, que eu vou tentar explicar aqui? É sobre a questão de iniciações que dão errado, ou quando dão certo, para vocês entenderem um pouco do processo iniciático, né? E eu lembro que eu já falei alguns vídeos sobre iniciações aqui, tanto de Fá quanto de outros sacerdotes. Se você tiver um pouco de paciência, né, para procurar em vídeo no YouTube, que não é fácil, dê uma olhada também, eu tenho umas playlists que facilitam um pouco essa pesquisa. Você pode encontrar um vídeo que tenha mais informações, né? Nem sempre o título do vídeo diz tudo que o vídeo tem lá dentro, e às vezes eu reconheço que tem vídeos longos, então, mas não tenho como resolver isso agora, né? Então poderia ter uma descrição melhor, né? Pode ser que seja uma descrição melhor, ficaria bom, mas é porque eu não dou muito, eu acabo não vendo descrições de vídeo, é muito complicado quando vejo no celular. Aqui na tela não, no computador é fácil, mas no celular nunca aparece aquela descrição. A coisa mais difícil que tem é achar a descrição do vídeo. Você consegue achar comentário com facilidade, mas você não acha a descrição de vídeo. Bom, pelo menos é a minha prática, né? Então, é assunto de iniciação. Então, vamos falar sobre iniciações. Iniciações é a base de religiões de mistério, né? Esta é uma religião de mistério. Ifá é uma religião de mistério, Candomblé é uma religião de mistério. Lembrando que aqui eu falo sobre Ifá e também um pouco sobre Candomblé, porque é o culto de Orixá, e se eu falo de Ifá, não tem como deixar de falar do culto de Orixá. Eu sempre falo alguma coisa, né? Afinal de contas, são dois cultos da mesma religião. Já expliquei isso em outros vídeos, não vou falar isso aqui. Né? E eu falo do Candomblé na Goa, né? Também falo sempre que tem origem da religião Iorubá, porque tem o nome Candomblé, tem outras divisões aí. Candomblé é um negócio meio complicado, é o Candomblé e não um Candomblé, tem vários. Usaram o mesmo nome, um monte de coisa. Então, eu falo sobre isso, então não tem como não falar. Então, sobre isso que eu falo, né? Aí você vai, quando você fala de Umbanda, eu falo também, porque faz parte do contexto. Não que eu fale sobre Umbanda como ponto de religião. Até gostaria de falar, mas
Eu acho que fica muita mistura. Eu não quero ser daquelas pessoas que falam sobre qualquer coisa nesse contexto afro-brasileiro, que, né, quem fala de tudo não fala de nada. Aí eu prefiro focar essa minha abordagem, tá? Então, sem enrolação, já enrolei vocês 5 minutos aqui, vamos começar logo, né? Então, a iniciação então, é um processo que faz parte dos cultos de mistério, tá certo? Eu parei nesse ponto. E esses são cultos de mistério, são cultos que lidam com o supernatural. O que são cultos de mistério, né? Todos os cultos que lidam com o supernatural, que tratam disso, que reconhecem supernatural e tratam desse supernatural. São os cultos de mistério. O catolicismo já foi, na realidade ele era um culto de mistério desde o início dele, está documentado lá nos textos dele, no códex do catolicismo, está lá documentado, um culto de mistério e tudo mais, sempre foi assim. Mas a partir do século 5, 6, né, da Era Comum, quando a gente não fala que é antes, então eu sempre entendo que é da Era Comum. 5, 6, isso mudou, né? Mudou. Na verdade, vou te falar mais, mudou mais ou menos, mudou um pouquinho lá, 5, 6 não. Eu diria que mudou definitivamente no século 12, 11, que aí mudou mesmo, que acabaram com essa coisa da parte de mistério. Mas ele era um culto de mistério. Então, só para ilustrar para você, o pessoal acha que a gente é uma coisa diferente. Não, esta é uma religião, eu sempre cito isso, porque catolicismo é uma religião que todo mundo conhece, e as pessoas acham que é totalmente diferente. Eu sempre digo assim, olha só, não é, tá tudo muito igual, tá tudo muito igual. Tá? É que existe uma cortina de fumaça aí. Bom, então, sendo isso uma religião iniciática, então, e para iniciação de quê? Você forma sacerdotes, que são essas pessoas que são os intermediários, né? São os sacerdotes, são pessoas que recebem o conhecimento teológico e também o conhecimento litúrgico, né, e prático, a parte de magia da religião, para poderem passar para as pessoas, né? Então essas pessoas têm acesso a conhecimento, informações, e têm acesso também ao divino, porque o processo iniciático é um processo feito para fazer conexão entre você e o divino, porque todo o processo mágico que a gente faz aqui não é feito no nosso nível. As pessoas não têm mãozinhas que saem raios, né? Lembra que eu estou aqui fazendo definições para poder avançar com esse assunto. Ninguém tem raios que saem das mãos. A gente é só um intermediário, divinos, espíritos, né? Essas coisas todas vêm através da gente, atuam, porque precisa, aí tem todo um processo energético, dessa dimensão, desse nível que a gente está, atua através da gente, do axé que tem a gente da gente, da quintessência, existe toda uma atuação mágica. No que nós acreditamos, e nós acreditamos que isso acontece dessa maneira, não é por teoria, porque por eu estar falando aqui, porque é com vocês, não. É porque a gente tem teoria e prática. Na prática funciona assim, a gente vê as coisas funcionando na prática, então não tem como a gente falar que isso é teoria. Ok? Lembrando a vocês, de novo, referenciando ao catolicismo, lá no Evangelho de Marcos, tem uma cena que eu já citei aqui em outra oportunidade, que está no Evangelho de Marcos, só no Evangelho Secreto de Marcos, que na verdade é uma bobagem, é só uma continuação, um texto melhorado, não tem nada de secreto. Mostra na hora um momento em que Jesus chama um jovem para ser iniciado, ele está nu, né? Aí ele sai do local só enrolado num lençol, num pano, né? Porque ele sofre o processo de iniciação, existe uma preparação para aquilo. E aí ele, em vários dias de preparação, ele faz a preparação, ele faz a iniciação, e aquilo ali é o caminho para ele saber os mistérios, ou seja, as informações que ele só vai ter acesso após essa iniciação. Isso está descrito desta maneira, como eu estou falando para vocês, lá nesse tal evangelho, que as pessoas fingem que não existe. Evangelhos são sempre assim, eles são sempre, quando interessa, eles são livros literais. Quando não interessa, são simbolismo, são alguma coisa que alguém escreveu perdido lá. É sempre assim que é usado, tá? Mas isso tem lá. Estou querendo dizer o seguinte, que religiões têm iniciações e formam sacerdotes. Quem não acredita nisso, os protestantes, né? Eles não têm sacerdotes. Lá todo mundo pode ser. Eles têm uma forma diferente de acreditar. Eles acreditam que todas as pessoas podem ser tudo. Tá, todo mundo pode ser tudo. Não é assim que a gente acredita, não é assim que os católicos acreditam. Tá certo, né? Muito bem. Agora no 10º minuto eu vou começar o vídeo. Então o que acontece é o quê? Né? Então, só que o processo iniciático é um processo de opção pessoal, um processo mágico, né? Na qual você faz aquela opção e você faz um alinhamento com
com a divindade, com Deus e com todos os representantes que ele estabelece para nos relacionar com ele, você faz essa opção. Isso é necessário? A iniciação é um processo alegórico? Não. Por quê? Porque existe uma coisa no nosso contexto, chama-se livre-arbítrio. As pessoas têm livre-arbítrio para ser o que quiser. Ninguém é obrigado a nada. Nenhum divino pode obrigar você a iniciar em nada. Então você tem que fazer isso por opção. Você que tem seu livre-arbítrio, faz a opção de, sim, eu quero, eu estou me fazendo aqui, fazendo essa conexão. Então você fez a opção. Você, dentro do seu livre-arbítrio, você abriu mão de uma parcela grande da sua liberdade, grande da sua vida para fazer a iniciação. E presta atenção nas últimas palavras. Você, como se transforma um sacerdote, você abre mão da sua liberdade. Você abre mão da autonomia da sua vida porque você passa a se submeter a uma nova regra. Basicamente, às vezes você renasce para um novo destino. Você tinha um destino que você tinha traçado para você, tinha um objetivo de vida. Quando você se transforma num sacerdote, você está abrindo mão daquilo que passa a ficar até secundário, você passa a tratar aquilo como seu principal. Isso é um processo muito importante, tem que ser formalizado, não pode ser por acaso, ok? Então, esse é assim, o primeiro ponto que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção nisso. Se você entra numa religião, ninguém é obrigado a entrar em nenhuma religião. Cada um adota a religião que quer adotar. Religião sempre é uma visão do mundo, da vida, nossa relação com Deus. Não é isso? Beleza. Ninguém é obrigado. Os católicos têm uma visão diferente. Eles acham que todo mundo é obrigado a adotar a religião católica, né, para poder se salvar, porque se não fizer isso, vão para o inferno. Beleza? Então, aí segundo eles, você é obrigado a fazer isso. Bom, isso será tema de um vídeo que eu vou falar só sobre esse tema. Eu já falei outras vezes, mas eu vou falar também detalhadamente sobre isso aí. Então, nós não temos essa visão. Outras religiões também não têm essa visão. Você adota aqui, ó. Estou vivendo a minha vida comum, normal aqui na Terra, com todo o meu livre-arbítrio. Eu quero adotar esta visão do contexto do cosmos, da existência como um todo, da minha relação com Deus. Aí você escolhe uma que você quer adotar. Tá certo? É assim que eu entendo. E não se trata aqui de estabelecer uma salada de religiões. Não. É a questão de você ter uma opção. Eu opto, ninguém sabe qual é a verdade. Nenhuma religião sabe qual é a verdade. Eu opto por essa daqui, porque eu acho que é mais consistente, mais coerente, vai me fazer ser uma pessoa melhor, vai me fazer ser uma pessoa melhor, vai fazer uma pessoa ser mais realizada e mais feliz do que essa, do que aquela, do que aquela. Tá certo? São opções, tá? Mas isso é uma coisa, você adota. Aí quando você vira um sacerdote, não é mais essa questão da opção. Você vira um sacerdote, você joga a sua vida fora, a sua vida liberta, a sua vida de livre-arbítrio fora e você se transforma em outra coisa. Porque você virou um sacerdote, você decidiu fazer aquilo. Então tome muito cuidado se você entra numa religião que é iniciática, antes de fazer a iniciação, para você entender exatamente o significado do que significa aquela iniciação e como aquilo vai mudar a sua vida no dia hoje, amanhã e muito mais à frente. Tá? Por que eu falo isso? Porque ninguém conta para você. As pessoas que procuram religiões como o candomblé, que são iniciáticas, muitas delas entram ou são iniciadas com a total e absoluta ignorância daquela pessoa. Aquela pessoa não recebe o mínimo de informações que deveria receber para poder saber se quer fazer aquela opção ou não. Tá? Então, aqui, dentro dos programas de iniciações, de sacerdócio, estou falando o primeiro deles. Tá? O primeiro dele é isso, a falta de informação. Pessoas que são iniciadas viram sacerdote, porque se você vai para o candomblé, eu estou falando aqui de candomblé, estou falando de Fá. Você vai para o candomblé e a pessoa diz, não, para você participar da cerimônia você tem que ser iniciada. O cara diz isso para você, olha só. E aí você se inicia, tem gente que inicia 3 meses depois, virou iniciado, já vi isso acontecer. Está iniciada. Olha só, sem você saber o que estava acontecendo, aquela pessoa não tem informação, ela pode não ter dito porque ela está te omitindo informações, até porque ela não tem as informações, ou assim, ela começou daquele jeito e está te botando do mesmo jeito. Cuidado, cuidado. Isso é muito ruim, porque sacerdócio e iniciações são coisas que mudam muito a sua vida. Não é uma coisa que você... Não é tipo assim, não é uma camisa que você coloca, agora eu estou... né, como se fosse assim, né? Eu fiz a iniciação, então agora eu vou sair, hoje eu estou botando a minha roupinha de iniciado. Vou botar aqui a minha roupinha de iniciado. Não, olha só, cara, depois que você é iniciado, que você abriu mão daquela seu livre-arbítrio, né? Você abriu mão pela iniciação
e na verdade você se transforma em um sacerdote, cara, aquela sua vida anterior você perdeu. Aí você vai dizer, mas isso não pode, se eu não sabia, não era culpado disso. Olha só, cara, a pessoa que te convence disso eu não sei, é um idiota, ou talvez ache que você é idiota, tá certo? Porque assim, o fato de você fazer uma coisa, ou fazer uma coisa errada, fazer uma coisa que não queria, porque você não sabia, e você acha que por você não saber, aquilo ali não tem efeito, lamento informar, isso não é o mundo real. Ó, acorda, isso não é o mundo real. Você passou por aquele processo, você virou, naquela hora, você não, sim, isso meu, claro que eu quero ser iniciado, que eu quero tudo. Só que depois, não, veja bem, eu pensei melhor aqui e não é o que eu queria, não. Agora já está tarde, você já se iniciou, você já virou um sacerdote. Acabou, né? Então tem muita gente que é iniciado em sacerdote e porque não sabia, por ignorância, depois quer sair correndo com consequências na vida dele. Não são problemas de Deus, não. Um problema não, você movimenta um monte de energia lá, faz opções e depois aquilo ali mexe em todo o seu entorno. Mas não é assunto aqui, né? Então, aí o que acontece? Então vamos falar aqui das pessoas que fazem por opção, né? Tem muita gente que faz, não, eu quero ser uma Yalorixá, eu quero ser um Babalorixá, eu quero ser um Babalaô. Então o cara que faz lá. As pessoas que são, e esse agora eu comecei de novo o vídeo, né? Essas pessoas que fazem isso, eu queria dizer o seguinte, o processo de iniciação, que é uma processo de opção que você faz, ele não existe garantia de sucesso. Não existe garantia de aceitação. Não existe garantia que você, de fato, vai se transformar em um sacerdote pleno, um sacerdote de qualidade, um sacerdote que sabe fazer alguma coisa. A iniciação é isso que diz, é apenas uma iniciação. Ele muda você, transforma, você está aberto àquilo, mas a condução do daí para frente vai depender de vários fatores. Um dos fatores são seus, você se dedicar àquilo de verdade, você pegar o conhecimento, você pegar a informação, aprender, é outra coisa. A outra coisa é a aceitação do divino para lhe suportar. Tá? Por quê? Porque o processo de iniciação ele só inicia, mas um sacerdote só é um sacerdote quando ele é suportado pelo divino, quando Deus o suporta, quando os orixás são manifestações de Deus junto a nós. Né? O orixá é Deus humanizado, representando Deus junto a nós. Tá? Assim, Deus humanizado, né? Manifestação teândrica. Isso todas as religiões têm. Ou seja, você tem um Deus superior, o Deus superior é aquele Deus maior, Deus de tudo. O que ele faz? Cria extensões dele lá, que são as divindades que ele cria, assim como nos criou, assim como criou as nossas almas, ele cria lá as divindades, que não são deuses, não são semideuses, né? Semideuses seríamos se fosse nós, né? Não são deuses, são ministros deles, embaixadores dele, depende do que for. Aí depende da religião, que pode ter ministro, embaixador, só ministro, tudo é embaixador, tudo é ministro. Aí é questão de entender o modelo religioso de cada religião. Mas é isso, tá? Então você tem que ser suportado por esse supernatural, por essa divindade. E essa aceitação, essa aceitação não é automática. Assim, você não, olha só, Deus não é burro, nem obedece a comandos seus. Se você está numa religião e você entrou nela, primeiro, quem cria religião são nós humanos. Né? Nós, homens, humanos, homens e mulheres, né? Hoje você tem que falar das duas coisas, né? Homens e mulheres, nós humanos, né? Criamos religiões. Somos nós que criamos, não é Deus que cria a religião. Nós criamos, baseado nas mensagens de Deus, nas informações, nas intuições, nas inspirações, né? Criamos religiões, tá certo? Baseado nisso aí. Então, e criamos várias. Você tem uma religião aqui. E essa religião, Deus, para ser executada, existe o supernatural. Aí é uma conversa maior, mas simplificando, você precisa de um sacerdote, que é esta pessoa que faz o quê? Entende os textos sacros, cria aquela teologia, ou interpreta, entende aquela teologia e passa para você. Porque essa é a primeira coisa que você tem que receber numa religião, né? A interpretação da teologia. Ele falar para você o que Deus quer dizer para você, quais são as orientações, quais são os rumos que você deve tomar, o que você deve respeitar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Isso está baseado na teologia, né? A teologia que passa essa informação. Então a primeira coisa é o sacerdote fazer isso. A segunda é o supernatural, que nós acreditamos que tem, e essa pessoa representa. Entendeu? Então, aí, o fato de você ter apertado o botãozinho de iniciei não significa, beleza, você recebeu o pacote inteiro. Não, você não recebe o pacote inteiro. Você apenas iniciou uma jornada. Tá certo? Sem esquecer que eu disse que essa jornada pode ser mal sucedida, até porque você não queria, você não sabia, né? Mas você já iniciou a jornada.
O que acontece? Vou repetir o que eu acabei de falar há um minuto atrás. Um minuto não, talvez 3. Você tem que se dedicar, aprender, entender o papel daquilo e demonstrar através de caráter, conhecimento, da ética, de valores, né? Que esse supernatural que Deus, através das divindades lá que o representam, que aí cada religião tem as suas, porque que Deus entende que você é um sacerdote e que Ele poderá confiar, essas divindades confiarão em você e lhe suportarão neste trabalho que você tem que fazer junto com outras pessoas de representar. Ou seja, então elas têm que aceitar você. Isso também acontece com os católicos. O católico faz um padre, esse padre vai ser escolhido e ele vai ter que ser suportado. Tem a opção dele e ele tem que demonstrar essa capacidade. A mesma coisa que acontece aqui. Um sacerdote, um bobarô, um revolução, eles vão ter que demonstrar que tem aquilo ali. E esse processo é um processo de aprendizado seu, não é um aprendizado externo, né? E é um processo longo, bem longo, na qual esta pessoa aqui tem que, através dos atos dela, através de tudo que eu acabei de citar, que eu não vou repetir aqui, né? Tem que demonstrar para Deus e para os divindades que o representam, né, os representantes dele, que você é uma pessoa que tem potencial, que tem ou capacidade, né, potencial, ou inércia, ou ação efetiva, que você possa representá-lo, e aí essas divindades vão suportar. E como é que é isso? Elas contam para você? Não. Você, como sacerdote, vai percebendo ao longo do tempo que você recebe aquele suporte das divindades. Este é um processo longo que você tem que perceber. E quando você recebe esse suporte, você percebe que recebeu o suporte. Você sabe que aquilo ali, você não está inventando as coisas que você está falando, as coisas que você está fazendo, as informações estão vindo a você. Você realiza aqui, você realiza assim, beleza, estou sendo suportado, posso seguir. E a partir daí você pode ser o que fizer? Não. A manutenção disso é contínua. Você tem que se manter esse sacerdote dedicado a pessoas de valores, de ética, para você não perder o suporte. Porque você pode ter começado com aquilo ali, você pode se perder com aquela coisa toda, você deixar de ter o suporte e você continuar por sua conta própria, pelo seu passado, fazendo as maluquices que estão lá. E aí, às vezes, mesmo sendo você não sendo um bom sacerdote, não sendo escolhido, às vezes as coisas podem dar certo através de você por uma série de motivos que eu vou falar no próximo vídeo, não nesse vídeo aqui. Eu estou falando aqui apenas da questão do sacerdócio. Mas, várias vezes esse processo de iniciação e transformação do sacerdote não dá certo, gente. Não, claro que não dá certo. Baseado em tudo que eu falei aqui, fica claro vocês entenderem que pode não dar certo, pode não acontecer, por quê? Porque você se iniciou, começou com aquela intenção, mas chegou lá, você não demonstra, né, vamos falar de você. Você não demonstra uma pessoa confiável, você não é uma pessoa que fala a verdade, você mente, né? Você é uma pessoa que não estuda, você é uma pessoa que não tem bons valores, você é uma pessoa que está ali com a intenção de manipular as pessoas, está com a intenção de ganhar dinheiro das pessoas, você não está ali disposto a, de forma verdadeira. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só um momento, porque senão vai dar problema. Você não pode fazer de uma forma verdadeira, você querendo ajudar as pessoas. O divino percebe isso e esse divino vai justamente qualificando o sacerdote pouco confiável, mais confiável, muito confiável, confiável. Ou é confiável ou não confiável. Tem gradações aqui do meio aqui para fazer, né? E aí, por quê? Porque o divino não é burro, ele percebe que está lidando com você ali, ele sabe que você, por exemplo, eventualmente é uma pessoa que não completou aquela dedicação, você está parcialmente só envolvido naquilo, você não está imbuído naquilo, então ele não vai perder tempo, ele não vai lhe suportar da forma como você acha que está suportando, cara. Então assim, você tem que começar a coisa, fazer, adquirir conhecimento e, acima de tudo, ter caráter, lisura, ética, moral, para poder seguir a dedicação, o conhecimento, para poder fazer as coisas da forma como ele quer que seja feito, para as pessoas que ele procura você tem que fazer. Você tem que manter isso funcionando, tá? E isso é uma coisa muito, assim, então, você pode ter iniciado, você inicia uma coisa e você nunca atinge a ponto nenhum. Você atinge ali, ganha um pouquinho
você ganha um pouquinho de suporte, você perde aquele suporte, você ganha aquele pouquinho, vai ficar naquele pouquinho lá, você pode subir um ponto, depois perder ele tudo. Então você tome atenção. O que eu estou falando aqui para vocês é que isto é um longo processo de iniciação. E você, como o pessoa iniciada, você tem que ter a humildade para poder se autoavaliar o tempo todo. Você tem que estar se autoavaliando para você saber o seguinte: se você é aquela pessoa que está sendo suportada pela divindade, se você não fracassou. E ao fracassar em algum momento, você vai ter a oportunidade de refazer seus passos, voltar a fazer, para você atingir, ou você interrompe aquilo e deixa de fazer aquilo que está acontecendo. Para as pessoas que se iniciaram, aí, principalmente em FA, tem muito disso, Candomblé também tem, né? Mas em FA, eu me iniciei, paguei não sei quantos mil aí para não sei quem, aí iniciei, então agora eu sou um babalô. Olha só, cara, lamento, você não é ninguém, tá certo? Você não é ninguém. Você pagou porque era a forma de você chegar nesse lugar. Se você poderia não ter pago nada. Você poderia não ter pago nada. Você pagou, isso, o problema de pagar ou não, o problema entre você e a pessoa para quem você pagou. Mas assim, o fato de você ter pago alguém por alguma coisa, ou essa pessoa ter feito, não, fazer o rito iniciático aqui, cara, não existe nenhum compromisso de que você vai virar um babalaô no final daquele processo. E não adianta você achar que depois você fez aquilo, não, agora eu vou fazer novas iniciações, eu vou pagar aqui para ter esse poder, vou pagar para ter aquele assentamento. Olha só, esta busca por poderes adicionais, por assentamentos, mais uma vez, isso mostra basicamente, se você está nessa tocada, eu acho que eu vou falar isso está lá no próximo vídeo, você está basicamente mostrando que você não tem essa capacidade, você não tem o suporte, você basicamente você se sente fraco, se sente com buraco, se sente sem conhecimento, se sente sem suporte, e você está achando, olha só o que é pior que o cara é um sacerdote. Agora eu estou falando de Fá, não vou daqui a pouco falar de Candomblé, tá? Então você está falando de Fá, você é ali babalaô, ou se iniciou, nem fala que o Falcão não conta, você se consagrou. Aí você acha, agora eu já sou aquilo. Não. Você nem começou. Você começou ali. Pau. Se passou pela orelha, você tem que aprender que você tem que ter humildade. Aí começa com humildade. E se você vai andando, se você não recebe, se as coisas não estão funcionando como você acha que deveria funcionar, se as coisas não estão naturais, não estão fluindo, se você não sente aquela eu não vou falar fluidez de novo, mas aquela naturalidade, ou se você não sente que aquilo ali é realmente sincero ou verdadeiro, nem para você, não adianta você procurar a pessoa que iniciou outras pessoas. O problema que está acontecendo é porque eu não tenho um assentamento tal, o problema que está acontecendo é porque... ou então você procura, o cara joga, acabei de jogar para você aqui, descobri que todos os problemas que você tem, porque você tem, falta aquele assentamento, e eu tenho aqui, olha, mas eu tenho aqui prontinho para vender para você, vai custar apenas não sei quantos mil. Cara, não caia nessa, cara. Deixa de ser otário. Assim, primeiro, otário, burro, ou sem humildade, porque você não tem conhecimento. Se você cai nessa conversinha, é porque você, cara, de novo, está explicado por que você não é nada, por que você não tem segurança, porque você cai numa conversinha que você tem que ir no cara lá e sair comprando poderes, fazendo liturgias para o cara lhe dar capacidade. Não, eu sou um cara especial. Eu tenho esse poder. Se eu tenho esse poder, eu vou me transmitir. Tu acha que é assim que funciona? Se você, olha só, se você acha que é assim que funciona, cara, lamento não, está completamente explicado a sua situação, sua situação lamentável, lamentável a sua situação. Então você não compra poderes, cara. Quem lhe dá poderes são as divindades. Deus dá isso de graça para você. Basta você ser a pessoa que Ele espera que você seja aquele sacerdote. Ele vai lhe dar as informações do que você tem que fazer para você complementar, se você vai fazer coisas adicionais. Então, Ele vai lhe dar essa informação. Não adianta, quando você sente os vazios, os buracos, você procurar, né, africanozinhos ou cubanozinhos, principalmente os africanos que saem vendendo tudo aí, até as cuecas de Urumilá, quem vende as cuecas de Urumilá é os babaló, né, são os cubanos. Então, não adianta você procurar os africanos aí, os cubanos, para você chegar e ganhar poderes que você não tem. Não, eu preciso, não sei me querer me repetir, mas eu preciso disso, estou faltando, é isso que está faltando, e por isso que não estão dando certo, tá vendo? Eu tinha que ter feito aquela cerimônia que eu não fiz. Aí você vai lá fazer, que você vai pagar não sei quantos mil para fazer uma cerimônia,
no final o que vai acontecer? A mesma merda, você vai estar no mesmo lugar que você estava antes, e com menos dinheiro, claro, né? Aí você então, estou com poucos IBAs, eu preciso ter aqui uma coleção imensa. Aí aquele cara fica lá, né? Você paga para ele, vai pagar para ele, nada de graça, né, para esses caras. Aí você vai lá fazer uns potezinhos, toma, assentamento 1, 2, 3, você, que bom receber, como se o cara deve ter lá uma prateleira cheia, né? Esse aqui é para esse idiota ali, aquele ali é para outro idiota, e vai fazendo, vai entregando os assentamentos. Então, se você acha que é assim que é o processo iniciático, o processo de formação do babalão para você ganhar, cara, é por isso, você acha, assim, eu entendo se você acha isso, né? Eu não vou ficar na negativa. Mas, se você acha isso, cara, é por isso que você não adiantou nada, você não entendeu como você tem que ser. Isso aí é apenas a externalização da sua insegurança. Você sair em busca de poderes, eu quero poderes, eu quero não sei o que, eu quero receitas. Receitas até vários, grimórios para você aprender a fazer as bobagens, né? Mas você acha que vai ter, então você não vai ter. Por quê? Porque é o processo iniciático, é você gastar esse seu tempo, investir o seu tempo, o seu caráter, a demonstração do caráter, a demonstração da sua crença e da sua fé que vão lhe ligar e vão lhe transformar em sacerdote. E aí, Deus, o divino, o Urumilá, vai lhe dar o conhecimento, ele dá através de Elá, vai lhe dar através dos orixás. Eles vão estar ali suportando, por quê? Porque eles sabem que você é alguma pessoa confiável, um sacerdote confiável, no qual eles podem contar para ajudar um grupo de pessoas lá, que vai ajudar outras pessoas. Nenhum babalô nasceu para resolver o problema do mundo inteiro. A gente resolve o problema de um grupo pequeno de pessoas em volta da gente e é mais do que suficiente, cada um faz o que é possível para ajudar. Entendeu? Ninguém tem essa missão de resolver o mundo inteiro sozinho, você faz o que dá ao seu alcance. No Candomblé, agora deixando um pouquinho de Fá, né, já que eu já falei bastante aí, acho que as pessoas de Fá, ou quem quer entrar, que entende esse mecanismo que eu estou falando, já entenderam o que é certo e o que é errado, as consequências disso, cada um, com a informação que eu dei, faça o que quiser, tá certo? O importante é dar informação. É assim que eu penso, é assim que foi minha prática, é assim que foi que eu vi, é assim que foi minha relação com Deus, é assim que foi minha relação com o Urumilá. Então é assim que eu estou dizendo, é assim que tem que fazer, entendeu? Estou dando um dica. Mas fulano de tal, que é bambambam, diz diferente. Cara, sem problema nenhum. Fica na sua mão, você acredita naquilo que você acha que tem maior bom senso, que é mais razoável, que bate melhor na sua cabeça. É isso que você tem que ter em mente, tá? Outra coisa é o pessoal de Candomblé. Cara, em Candomblé acontece a mesma coisa. Vamos dizer o pessoal de culto orixá. Muita gente entra na religião, chega lá, descobre que não consegue ficar sentadozinho lá na cadeirinha lá, né? Não, aqui você não pode ser isso, você pode ser abianta, não tem que ser abianta. Aí você vai fazer alguns ritos lá, não sei o que. Você vai de abianta muito por tempo, você tem que virar Iaô. As pessoas no Candomblé são isso, muita gente são induzidas, empurradas para serem Iaô. Empurradas para serem Iaô. Sem saber do que estão fazendo. E às vezes ela faz o seguinte, olha, eu entrei aqui, gastei milhares de reais aqui para fazer essa iniciação, essa feitura. Aquela pessoa acha assim, bom, eu vou começar agora, daqui a 7 anos eu viro Yanorixá e vou ter minha própria casa. Olha só, já começou errado aí, cara. Ninguém pode entrar numa religião, principalmente no Candomblé. Se alguém, eu vou dizer como era o Candomblé há 20 anos atrás, tá certo, né? O pensamento era esse. Aí vamos dizer, se hoje está diferente, lamento, há 20 anos, quando tinha muito menos gente, quando tinha muito mais conhecimento, muito mais consistência, era assim. É o seguinte, quando você faz uma feitura lá, né, faz uma feitura de Candomblé, você vira sacerdote, lembra que é sacerdote, você não sabe se você vai ser, se você vai ter um cargo, você não sabe se você vai ter cargo, tá? Cargo é uma coisa que você recebe de Deus, do orixá, de Deus através do orixá, o orixá que dá o cargo, o seu orixá, na verdade o seu orixá que lhe dá esse cargo, não é o dos outros. Você não para uma casa, não é o orixá do Pai de Santo me deu cargo, olha só, não. Quem lhe dá o cargo é o seu orixá que lhe dá o cargo. Então, quando você começa, você não sabe se você vai ter o cargo, ou seja, se você vai ser eleito para ser uma Ialorixá ou uma Glorixá. Tanto que a pessoa, quando termina o período iniciático dela, que são 7 anos cantados, não são 7 anos contados, são cantados. Significa que isso aí pode levar 8, 9, 10, 11, 12, depende, porque você tem que cantar os seus anos, né? Tem que ter a festa, você tem que cantar os anos. Isso é uma expressão de Candomblé, quem está no Candomblé sabe, apenas digo isso. É como assim, você tem que cantar os anos, significa que você tem que ter aquela cerimônia que formaliza o fechamento dos anos. Se você não passa por aquela cerimônia de formação, você não cantou seus anos ainda.
Então você pode ter 10 anos de iniciado, se você não cantou o seu 7º ano, você continua sendo Iaô. Ah, mas no 11º eu cantei, aí beleza, no 11º você vai cantar seus 7 anos e você vai ganhar todos os anos, que então você vai ser uma pessoa com 11 anos de iniciado, entendeu? Essas são coisas de candomblé, né? Mas assim, quando você começa lá, ninguém sabe se vai chegar no 7º, quando você cantar seu 7º ano, que é o ano de decisão, que você vai ter recebido lá o seu cargo. Você não tem essa certeza. Você pode ser um ebome, que é o mais velho da casa. Por quê? Porque nesse período de formação, de aprendizado, não sei o que, os orixás, o seu orixá, o seu ori lá, e o seu orixá, não, essa pessoa, entendi, ela pode ser um sacerdote, né, um ebome, né, o mais velho da casa, mas ela não será um maior orixá. Eles não serão escolhidos, então aquele cargo é dado. Claro que você pode ter a situação do seu sacerdote da casa, saber que você tem e não querer lhe dizer ou não querer lhe dar aquele cargo, dar uma formalização lá. Mas você sabe, se você sente aquilo ali, você sabe que você pode encontrar outra pessoa que lhe diga outra informação. Tá? Mas você recebe disso. Agora, qual é o pior caso? É a pessoa que chega no 7, porque, de novo, eu não gosto de falar do errado, porque o errado ia ter que falar aqui, cara, 10 casos aqui que acontecem, ou seja, acabei de falar um caso errado, né? A pessoa que tem que chegar lá, o cara não quer dar o cargo para ela, e a pessoa vai ter que procurar uma outra pessoa que vai lhe passar o cargo. Ah, é verdade, é assim mesmo. Mas eu não vou falar de caso errado, porque a gente teria que ficar aqui, cara, sei lá, 2 horas contando os casos errados de licitação. Então, o que é o certo? O certo é isso. Então, vamos falar do certo. Você faz a formação e a iniciação durante aquele período, aquele sacerdote que iniciou aquela orixá ou aquele babalorixá, vamos dizer assim, aquela orixá, percebe que você tem, recebeu não, esta pessoa tem capacidade, tem para lidar com pessoas, relacionamento, porque administrar uma casa não é só uma questão de sua vontade. Além da sua vontade, do seu caráter, da sua ética, do seu conhecimento, da sua dedicação, tudo isso é importante. Tem também a sua capacidade para lidar com as pessoas que vão ficar em volta de você. Você tem que ser uma pessoa que tenha esta facilidade, que tenha essa habilidade para conciliar aquele grupo de pessoas, liderar aquelas pessoas para poder ficar junto. Então, a orixá não é uma questão, você pode ter feito tudo, você tem que ser uma pessoa capaz, mas pode ser que lá no final dizer o seguinte, olha, está tudo certo, menos o seguinte, você não é a pessoa que tem condição de manter uma casa funcionando. Você pode, numa casa, ajudar, aí você vai ganhar uma função, é bom que tenha essa boa função, você vai ajudar, mas você não é aquela pessoa que vai poder liderar aquela comunidade. Aí, gente, lamento por você, se você achava que você iria chegar, mas não é isso, você não pode chegar. E a pessoa não pode lidar. E não adianta você trocar de casa e pedir para outra pessoa lhe dar aquele cargo, porque ele vai também lhe cobrar um caminhão de dinheiro e a pessoa não vai dar nada, ou vai lhe dar e você não vai continuar sendo um zero à esquerda. Porque, mais uma vez, chegando no ponto que eu falei de fato, não adianta você chegar lá no seu 7 anos, cantar, ou orixá não lhe suportar, você procurar uma pessoa, ou você, tem gente que nem procura pessoa, sai por conta própria, já abre uma casa, já monta, começa a fazer as coisas dela, sai pagando gente para montar a axé da casa, montar a areia axé, montar tudo. A pessoa se vira lá, né? Porque o normal, quando você recebe esse cargo, a pessoa que lhe deu, ele vai lá e lhe ajudar a montar a sua casa, que você está multiplicando, né? Que é gostoso. A pessoa sai por conta própria. Então, assim, tanto faz, a pessoa que saiu por conta própria, a pessoa que não recebeu, não adianta por conta da pessoa, por quê? Porque essa pessoa não recebeu e não será suportada por orixá. Aí ela não vai ter jogo, ela não vai ter ebora, ela não vai saber fazer nada. A pessoa não vai ter oráculo para poder orientar as pessoas, não vai ter conhecimento para fazer, vai ter que sair catando conhecimento na casa dos outros aí para poder fazer. Então, como no candomblé é a mesma coisa. Se você não recebe aquele suporte, se você durante aqueles 7 anos cantados, que pode se transformar em 10, 11, 12, 13, quantos anos forem lá, se você, ao longo desse ano, você não demonstrou essas capacidades para ser o maior orixá ou um babalorixá, você não vai receber. Não é da pessoa humana que está lidando, é o orixá que tem que lidar. E se ele não lidar, ele não vai suportar, você vai ser assim, ele vai ele vai lhe empurrando, ele lhe ajudando e você fazendo as coisas sem saber. Aí é daí que nasce, mas eu vou falar um jogo, que nasce essas casas que misturam umbanda, que mistura, sei lá, feitiçaria. Aí que vai nascer, mas eu vou falar no outra história lá, mas você não vai ser suportado. Eu estou falando só do processo de iniciação. O que eu estou querendo dizer é, mesmo que você faça feituras, quando é que você paga aquele caminhão de dinheiro, você faça todas as suas obrigações, o seu canto, seus 7 anos,
não significa que você saiu dali uma pessoa com cargo. Não, olha só, você ali naquele momento é um sacerdote. Então você é o mais velho, é um egbon. É um egbon, tá certo? É um egbon. Você não pode ter o cargo. E se você não tem o cargo, você não vai poder exercer. Você vai ter, se você não você não vai ser a Yalaxé, né? Assim como pode ter gente que é orixá, que tem o poder de administrar, mas não tem o axé da casa. É muito difícil. Geralmente quem é orixá tem a Yalaxé. Ou Yalodê. Tem uma pessoa, numa casa grande, você pode ter uma Yalodê, uma pessoa que administra a comunidade, uma pessoa que administra a prisão, a Yalaxé. Pode ter até divisão de funções, mas normalmente a Yalorixá é a própria Yalaxé. É muito difícil separar. É como se fosse a pessoa é a dona da casa, e ela é o orixá, ela vai, não, vou nomear essa pessoa para ser minha Yalaxé. Não tem muito sentido ela ser Yalaxé da casa, porque ela está passando a casa para a mão dela, ou seja, da mão dela nada vai poder ser feito, só da mão da outra, e ela é a dona da casa que dirige. Não sei. A questão do Oluô, né, do oráculo é normal poder ter, mas não. Ou você tem uma pessoa que vai administrar civilmente, organizar as coisas, você pode até fazer, mas, cara, são certas coisas que não se separam. Mas quer dizer assim, então o processo falho de iniciação que vai transformar, que vai formar maus sacerdotes, pode acontecer em todos os lugares, pode acontecer em falho, pode acontecer quando vem. É isso que eu queria terminar aqui no meu 41º minuto. Eu queria falar meia hora e sempre fica próximo de né? Eu fico me limitando, mas vou encerrar agora. O que eu quero dizer para vocês é isso. Olha só. Eu expliquei tudo isso para dizer o seguinte: você pode encontrar uma casa, que você encontra lá um cara todo vestidinho, com roupinha colorida, com aladê, com aquelas roupas africanas. Eu sempre, assim, sem querer exigir, essas fantasias não me impressionam, tá certo? Não me impressionam. Eu acho que fantasia é demais, esconde coisas de menos. Mas, essa é a minha opinião pessoal, não tem nada a ver, cada um veste o que quiser vestir, tá certo? Mas você pode ir lá naquela casa toda pintada, bonitinha, lindinha, cheia de estátuas, imagens. Sendo que essa religião não tem imagens, mas são arte sacra, coisas artísticas e tal. Aquela pessoa toda fantasiada, você está achando que é um sacerdote? Não, não é. Porque pode ser um daqueles casos de formação de merda, que não leva a lugar nenhum. E uma coisa é o chá, você pode ir numa casa de candomblé, cheia de coisa, um monte de gente lá, e você vai ter um espantalho lá. Um espantalho batendo adijá, um espantalho batendo adijá, por quê? Porque a pessoa teve uma formação de merda, nunca foi suportado direito pelos orixás, ele é mais ou menos suportado ali por alguém, alguns espíritos, aí o cara vai recorrer a espírito de umbanda, não sei o quê, para poder manter a posição dele ali, mas não foi. Então, assim, ao você encontrar uma pessoa que se declara um sacerdote, uma casa montada, negócio, isso não quer dizer que você está encontrando ali de fato um sacerdote, uma pessoa que foi suportada por Deus. Compliquei muito, né? Mas é verdade, eu lamento, mas é isso que faz. Assista o próximo vídeo das coisas que dão erradas, por que as coisas... Acabei de dar outro chute aqui nessa câmera, aqui, eu tenho essa habilidade, vou chegar um pouquinho para cá, lá, mas tá bom. Entendeu? Então assista para entender. Mas eu queria só esse corte aqui, que era um corte de 10 minutos que virou 45, né? É isso, para dizer para vocês que isso, o processo de formação não garante que você, só por você ter iniciado, ter trilhado, não significa ter no final. E eu falei isso tudo para dizer isso. Por que eu falei? Porque você vai encontrar pessoas que se declaram ser um sacerdote ali e não são. Ou não são direito, são meio, né? O cara não chegou lá. E a questão, como é que você percebe? Não sei. Como você percebe? Muito difícil, né? Não é fácil não. Muito complicado não. Mas veja o próximo vídeo, de repente talvez você tenha algumas dicas disso. Mas a primeira coisa era você entender a questão do processo de formação de iniciação de sacerdote. Tá bom? Isso. Se alguém ficou com dúvida desse negócio de formação de sacerdote, o que é certo, o que é errado, o que faz, não dá certo, porque pode perguntar, eu respondo lá por comentário ou faça um vídeo complementar, tá bom? Abraço a todos. Vamos apagar isso aqui.